Boa noite, eu estarei apresentando o programa de projeto final do curso de aquisição, pré-processamento e exploração de dados. Nós vamos falar sobre o excesso e falta de produtos no estoque dos clientes. Esse trabalho foi solicitado pelo professor Dr. Luiz Cuevas Rodrigues. A equipe é formada por Alexandra, Carlos, Ednei, Maria Júlia, Sidney Melo. As etapas serão apresentadas. Primeira etapa, definição de problema e das perguntas analíticas. Segundo passo, segunda etapa, coletas de dados. Terceira etapa, processamento de dados. E a quarta etapa, análise exploratória. A problemática que está ligada às questões do negócio de respeito à produção excessiva de determinado produto, enquanto os consumidores buscam um produto B. Então você produz um produto numa quantidade, mas o que o mercado procura é um produto que você não produz o suficiente para atender o mercado. Isso acaba gerando um desequilíbrio no estoque, onde você tem a falta de um produto e excesso de outro, em função justamente do que o mercado solicita para o consumo. E os impactos disso, né, que são os entendimentos do negócio. Ele gera uma ruptura dos itens essenciais, né, você tem muito estoque A, enquanto o produto B você tem uma falta, tem perda no vencimento e ocupação desnecessária dos espaços internos no teu estoque, aumento de custo logístico e insatisfação do cliente, distância do fornecedor de consumo até o mercado local. Alguns fatores que destacamos aqui da nossa região amazônica, que as empresas do distrito ou polo industrial enfrentam. A logística fluvial, a logística acontece normalmente pela via fluvial, rodoviária e aérea, dificultando o abastecimento rápido dos estoques. Sazonalização de acesso, nós temos aqui o acesso via rio, e existe o período de cheia de vazante, que ocorre às secas, né? Então isso também dificulta aí o transbordo aí da mercadoria no porto de Manaus. Infraestrutura limitada, nossos armazéns são pequenos e sem climatização na maioria das vezes, e quando há climatização o custo é muito elevado para manter ali o estoque refrigerado. Demanda fragmentada, difícil prever o consumo da comunidade. Isso acontece com frequência em todos os estados e municípios do Brasil. Comunicação precária, atualização do estoque é lenta ou manual, e principalmente pensando em grande distância, como a gente produz aqui no distrito do Polo Industrial de Manaus, e normalmente o nosso consumo ele é na região sul e sudeste, e tem todo um tempo de logística ali, né? E aqui ao lado está destacando justamente o que eu acabei de falar, né? Que os nossos dados eles são inicialmente a gente fez uma amostragem com dados de fora do Brasil, mas já sabíamos que tínhamos esse desafio também aqui na nossa logística de atendimento de produtos no mercado, mesmo com produção local, e percebemos que isso seria importante a gente abordar e trazer essa linha de análise para a comunidade acadêmica que está estudando o assunto. O objetivo das análises de dados é identificar padrões de excesso e falta dos produtos, com base nos históricos que nós tivemos acesso tanto de produção quanto de consumo ali, que seria a venda do produto, né? E isso também é um plano de produção balanceada e distribuição inteligente. Isso pode gerar aí futuros modelos, né, nessa linha aí de produção balanceada e distribuição inteligente para atendimento do mercado aí no ritmo que a gente precisa colocar o produto de fácil acesso ali para o consumidor. As perguntas analíticas que a gente abordou foram: quais produtos têm maior variação entre produção e consumo? Quais as localidades apresentam mais rupturas do produto B? Como a sazonalidade afeta a oferta e demanda dos produtos?
qual seria o mix de produção ideal para equilibrar os estoques e quais os top 5 de maior demanda e pouco estoque. A coleta de dados e limpeza dos dados vão ser apresentados nesse tópico. Nós coletamos o dado de várias empresas locais, né, e tivemos o trabalho de anonimizar os dados, né. Aqui estão as colunas dos dados e na tabela estão a descrição e o nome das colunas de dados, e à esquerda nós temos aí o quantitativo de cada coluna dessa e se ela tem ou não tem dados nulos, né? Se permite ou não permite dados nulos, e o tipo também desse dado. Aqui a gente fez uma análise estatística das colunas numéricas e eu trouxe só duas aqui destacando que já é possível verificar que existe aí uma distribuição entre os quartis com escalas desbalanceadas. Para o pré-processamento, nós trouxemos aqui a etapa de renomear as colunas que possuem o espaço em branco ou nomes muito extensos, né, para facilitar ali no manuseio das nossas análises. Aqui ao lado já traz aqui uma limpeza que foi feita, a indexação desses campos e correção. Existia um campo aqui que estava faltando um R aqui no campo frete, e aí foi corrigido também aqui o rótulo dessa coluna. Mais abaixo a gente verificou quais os dados, se tinha dados ausentes em alguma coluna ou se tinha zeros. Nenhuma coluna e nenhum dado foi encontrado sem valor, então todos estão com valor corretos ali e não tem dados nulos também na base. Aqui nós fizemos uma nova etapa para buscar aqui se tinha algum rótulo ali ainda que precisava ser corrigido, e nesse momento a gente observou que tinha alguns dados categóricos, que eram os nomes das cidades, por exemplo, que eles apresentavam aqui várias grafias, né? Tinha São Paulo, tanto maiúsculo como começando só com a primeira letra em maiúsculo, o resto em minúsculo e todas em minúsculo. Então também a gente tratou esses dados e fez a correção desses valores para eles ficarem ali padronizados. E aqui a primeira etapa foi essa correção, e as colunas que tiveram os dados corrigidos foi a Customer Name, que é o nome do cliente, o Customer City, que é a cidade do cliente, como eu falei ali, São Paulo e alguns municípios ali de São Paulo, o país do cliente e o modo de transporte, que ali no caso é transporte aéreo e transporte rodoviário. Também tivemos que dropar uma tabela. Essa tabela, essa coluna, tinha duas colunas ali para o mesmo objetivo, né? O SKU identifica o produto como único e também a descrição fazia o mesmo papel. Então a gente decidiu dropar ou apagar a coluna description, porque ela ocupava mais espaço e tinha o mesmo objetivo. Então, para a gente minimizar aí o nosso peso de processamento, a gente apagou a que identificava com maior número de bytes. O dado que veio da tabela de origem era ano e mês num campo só, e para facilitar ali a nossa análise a gente quebrou em duas colunas, então separou, ficou uma coluna com ano e uma coluna com mês. Começamos a criar aqui os metadados para o Data Lake, né? Então a gente criou alguns metadados. Nessa fase aqui criamos 4 metadados. Transformamos as colunas em tipos numéricos, né? Pegamos as tabelas categóricas ali e transformamos algumas em tipos numéricos. Também foi feito a transformação de objetos das colunas numéricas em bibliotecas, usando a Target Encode. E aqui o resultado desse pré-processamento ali, só apresentando de novo já com as colunas todas corrigidas. E também a lista de arquivos de metadados que a gente criou ali para o nosso Data Lake. Na análise exploratória, a gente começou analisando a questão de colinearidade,
onde a gente observou ali que, usando a técnica do PCA, a gente conseguiria diminuir ali o número de colunas. E no PCA1, as colunas que mais eram relevantes aqui era Manufacturing Cost e o Price. Destacando agora aqui no PCA2, essa importância ela passou a ser a coluna Revenue Generate, o frete e o Lead Time Reposition, né? Então, só destaquei essas duas colunas e o PCA foi até o quinto PCA. A nível de informação, o gráfico mostrou aqui a variação acumulada do PCA e também os pontos de espaço entre os PCAs 1 e 2. Foi usado para destacar também e confirmar a importância dos atributos ou das features aqui, o modelo Select Best, onde a gente teve o SKU, o preço de venda, ou a quantidade de venda, a cidade, o nome do cliente, a reposição e o ano, são as 5 mais importantes aí, e também fica muito claro aqui a pontuação que foi dada nesse gráfico de barras em horizontal. Olhando um pouco para a distribuição desses dados, a gente observa aqui que existe um pico nas quantidades e ele vem ao longo da frequência aqui diminuindo, virando aqui uma cauda, né, mostrando que existe busca por uma quantidade de produto e depois ela vem diminuindo ao longo do período. E aqui um comparativo, né? Aqui ficou bem similar, tanto antes do tratamento dado brutos e depois que a gente tratou. Então, como não houve nenhuma perda de dados, aqui demonstra que os dados se mantiveram conforme a origem. No caso da análise aqui de qual cidade compra mais, a gente fez um comparativo também com dados brutos e os dados tratados. A gente observa que a cidade de São Paulo e a cidade de Itajuba são as que mais têm aqui o quartil desbalanceado, que é a questão da quantidade vendida, né? E isso é visível aqui. As outras estão bem discretas, o consumo, apesar de ter muito outlier aqui dentro de Sorocaba, por exemplo, tem um outlier aqui em destaque. Né? Mesmo aconteceu aqui na parte do dados antes de tratar, Sorocaba tinha um outlier aqui que chamava atenção. Então, mais à frente, a gente pretende analisar esses outliers com cuidado. No gráfico de correlação, as variáveis elas demonstraram aqui que existe um pouco aqui de relação, né? Mas não são assim muito interdependentes. A gente fez aqui um comparativo de o preço de venda e a quantidade de venda. Né? Preço influencia na quantidade? Com certeza. A gente pode observar nesses gráficos aqui de que quanto menor o preço, mais unidade se vende. E quanto maior o preço, menos quantidade se vende. Só um comparativo também aqui dos dados brutos e os dados tratados. Como a gente não teve perda de dados para essa classificação, os gráficos ficam praticamente idênticos. E aqui a gente está fazendo uma análise em relação ao frete e à venda. Né? Então, o preço de frete, ele, conforme a quantidade vendida, né, ele demonstra aqui alguns outliers nessa primeira quantidade aqui de frete, mais na parte superior, e também identificamos um outro conjunto aqui de outlier em relação ao frete. Então, tanto existe outlier na quantidade vendida, quanto nos valores de frete que foram identificados nos nossos dados. O que esse gráfico traz? Né? Existe aqui um desbalanço muito grande entre o destino dessa venda. Né? A gente sabe que o foco das empresas aqui do distrito é abastecer o mercado local, então não foi uma surpresa que o Brasil detém o maior volume de
vendas ou compras internas, né? No caso, existiam algumas vendas para a Suíça e existiram algumas vendas também para os Estados Unidos. Então, isso mostra que as indústrias do estado do Amazonas elas estão muito focadas em abastecer o mercado interno. E a conclusão do nosso estudo mostra que a estrutura da ciência de dados com aquisição de dados e consequência desse tratamento, ela colabora muito no contexto de análise pré-utilização desses dados, descobrindo essas anomalias ou fazendo essas inferências de como os dados se comportam dentro das análises de produto ou de serviço ali, né? Nossos dados foram coletados de uma base real, mas eles foram anonimizados por questões de confidencialidade e segurança e por se tratar de dados sensíveis das empresas. O estudo evidenciou ainda uma potência para aplicar isso em modelos preditivos. Em nome da equipe, né, trago aqui as considerações finais. Alexandra, Carlos, eu que vos falo, Ednei, Maria Júlia e o Sidney. O nosso muito obrigado. O nosso trabalho ele vai ficar disponibilizado aí no Classroom e também vamos disponibilizar esse vídeo no YouTube. Muito obrigado e uma boa noite.